Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo diretamente da quarentena. Estamos no dia 40 e não sei qual, já perdi a conta. Antes de mergulhar no assunto do vídeo em si, eu gostaria de deixar registrado aqui o meu muito obrigado a todos os profissionais dos serviços essenciais que estão aí trabalhando por nós enquanto nós estamos trancados em casa. Meu muito obrigado a todos os médicos, profissionais do transporte público, garis, delivery, comidas. Meu muito obrigado a todos vocês. Bom, hoje o assunto do vídeo é mais um filme produzido e distribuído pela Netflix. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Sérgio, que é o filme novo com o Wagner Moura aí, que vocês já devem ter visto por materiais de divulgação, esse tipo de coisa e tal. E o filme, ele basicamente gira em torno do Sérgio de Mello, que é um brasileiro que trabalhou na ONU e que nos últimos dias de vida dele, ele foi lá pro Iraque para lutar contra a invasão dos Estados Unidos no país durante a época ali do Saddam Hussein, pós 11 de setembro, esse tipo de coisa e tal. Pois bem, quando eu comecei a assistir ao filme, né, quando eu dei o play e comecei a ver lá o Sérgio na Netflix, eu confesso, eu não sabia muita coisa sobre o Sérgio de Mello não, né, sobre o diplomata Sérgio de Mello da vida real, eu não sabia muita coisa sobre ele não. E quando o filme terminou, eu continuei sem saber muita coisa sobre o Sérgio de Mello. E aí a gente já começa a entrar nos grandes problemas do filme em si, que são muitos. Em primeiro lugar, essa é mais uma daquelas cinebiografias que tratam o biografado claramente como um mito, claramente como uma alma elevada acima de qualquer problema moral. O filme inteiro, ao longo de quase 2 horas de projeção, ele se concentra basicamente no personagem do Wagner Moura, falando frases de efeito, sendo bondoso com as outras pessoas, dizendo que precisa assinar um tratado tal, dizendo que precisa se reunir com o presidente tal para discutir questões tais, mas o filme ele nunca se aprofunda em quais questões são essas. Ou então, o que leva o Sérgio de Mello a ser o Sérgio de Mello? Por que ele se reúne com aquelas figuras? O que levou ele ao mundo da diplomacia? Qual que é o interesse dele em tornar o mundo um lugar melhor? O filme não aborda absolutamente nada disso, ele passa superficialmente por cima de todas essas questões. E nesse sentido, o filme ele fica parecendo quase episódico mesmo. Ele não existe uma narrativa muito fluida, o filme é basicamente constituído de várias pequenas cenas do Wagner Moura interpretando o Sérgio e conversando com outras pessoas e sendo bondoso com essas outras pessoas. Então quando ele surge ao lado de um outro líder político de um outro país, essa cena ela não tem ligação com a cena que veio antes nem com a cena que veio depois. É um filme que não faz por merecer os seus momentos emocionantes, vamos dizer assim. É porque claramente todas as cenas do filme, sejam as briguinhas dele com a personagem da Ana de Armas, seja o desfecho da jornada dele, tudo no filme, ou os momentos em que ele tá conversando com uma outra personagem, é uma cena inspiradora e tal, são emoções que o filme tenta provocar no espectador, mas são emoções que o filme não faz por merecer, porque essas cenas elas são jogadas no meio da narrativa. Elas vêm e vão, não tem uma construção, não dizem, não acrescentam nada ao arco dos personagens e todas as cenas do filme, isso é uma coisa que me incomoda demais nesse filme, todas as cenas desse filme existem única e exclusivamente para pintar o personagem como um santo, como uma alma elevada, como um anjo que o mundo não mereceu. E isso é extremamente maniqueísta, é uma leitura absurdamente rasa de quem é aquele personagem. Tipo, ok, esse personagem é muito bondoso, mas quem é ele? Quem é o ser humano por trás dessas ideias? O filme não aborda. Não que o maniqueísmo em si seja um problema natural das cinebiografias. Só que o problema é que no caso desse filme, ele claramente se propõe a ser um recorte específico, histórico, de todas as lutas que o Sérgio de Mello travou. E a partir do momento em que ele adota uma visão tão superficial assim de quem foi aquele homem, ele acaba praticamente anulando o peso de todas as ideias dele, de todas as ações dele. Não adianta o filme lidar com um tema importante ou com um personagem importante se ele não fizer jus à importância desse tema. Se a partir do momento em que ele basicamente pega um assunto importante e ele começa a tratar ele de qualquer forma, isso se torna um desserviço com aquele assunto importante. E infelizmente esse filme Sérgio faz isso muito. Esse tipo de abordagem, inclusive, você pode perceber até na própria atuação do Wagner Moura, que assim, é terrível ter que dizer isso, eu gosto muito do Wagner Moura como ator, mas nesse filme ele basicamente não tem o que fazer. É um personagem de uma dimensão só, ele é um personagem que não tem nenhuma nuance pro Wagner Moura poder trabalhar. Você consegue perceber ao longo do filme inteiro todos aqueles tiques de atuação que são muito característicos do Wagner Moura, como por exemplo aquela piscadinha de olho, aquela mexidinha de cabeça que é bem característica do Wagner Moura, aqueles momentos meio de inquietação. E pra piorar, os sorrisinhos dele que ele mantém ao longo do filme inteiro são absurdamente artificiais, são tão artificiais quanto todo o filme ao redor do personagem que o Wagner Moura
tá interpretando. É uma atuação onde você vê não o personagem, mas o ator. O Wagner Moura, ele não consegue desaparecer no meio do papel. Não, você vê mais o Wagner Moura interpretando o Sérgio de Mello do que o Sérgio de Mello do filme em si. E não só o Wagner Moura, mas também a Ana de Armas, que é uma atriz que, assim, eu venho gostando cada vez mais. Quem viu o Knives Out, o Facas e Segredos, né, do Rian Johnson, sabe que ela é uma atriz cheia de carisma, cheia de personalidade, cheia de intensidade. Ela é muito capaz na atuação dela. Só que nesse filme aqui do Sérgio, ela fica basicamente presa a uma personagem que é uma sombra do Sérgio, do personagem do Wagner Moura. A gente não sabe quem ela é, não sabe a personalidade dela, não sabe o que leva ela a se apaixonar pelo Sérgio de Mello. Inclusive, essa superficialidade, essa incapacidade do filme de lidar com seu próprio conteúdo é tão gritante que acaba se espelhando até na própria estrutura da narrativa do filme. Desde o início, o filme ele já começa mostrando pra gente que ele vai adotar uma estrutura narrativa não linear, ou seja, o filme começa num presente e a partir daí ele vai saltando em vários flashbacks que mostram mais ou menos a ação que veio antes, que levou até aquele momento. Só que o problema é que você consegue perceber claramente que essa estrutura não linear do filme, ela não é uma coisa estudada, não é uma coisa intencional. Ela é basicamente uma tentativa de disfarçar a superficialidade do filme. Quer dizer, o filme não tem como lidar com esse conteúdo, então pronto, joga uma estruturazinha narrativa não linear, com idas e voltas no tempo, e aí fica parecendo que o filme é mais complexo do que ele realmente é. Isso também pode ser observado até na própria direção do filme, que é de um cara chamado Greg Barker, e o mais curioso, o mais espantoso nesse detalhe é que esse cara, o Greg Barker, ele já dirigiu um documentário sobre o Sérgio de Mello, lá em 2009. Eu não sei se o documentário dele é bom ou não assisti, mas é curioso que um cara que já tem uma experiência com esse assunto específico, ainda assim seja capaz de fazer um filme que é uma bagunça completa, que parece não compreender direito o personagem que ele tá biografando. Uma hora ele é uma biografia do Sérgio, outra hora ele é um retrato das ações dele, da interferência da ONU no Iraque. Em outro momento, de repente, ele vira um filme de romance, um draminha melodramático, Água com Açúcar, do Sérgio de Mello com a personagem da Ana de Armas. Então, assim, ele é um filme que não faz a menor ideia de quais são os próprios objetivos dele. Enfim, é um filme que, parafraseando um outro personagem bastante conhecido do Wagner Moura, a verdade é que as cinebiografias têm que acabar. Então é isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Sérgio. Diz aqui nos comentários se você concorda com a minha opinião, se você discorda da minha opinião, você gostou do filme? Diz aqui nos comentários os porquês. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe. E é isso. Fique em casa, um grande abraço e valeu!